Os sonhos são um instrumento pelo qual aquilo que está dentro de nós, de forma latente, a nossa força, consiga se concretizar, consiga se exteriorizar. Embora não pareça, todos nós já realizamos muitos sonhos na nossa vida. É só voltar um pouquinho na nossa história e perceber a nossa trajetória. Porém, alguns dos sonhos que nós temos, muitas vezes, ficam apenas na nossa mente, apenas no papel, e não conseguem ser colocados em prática. Seja por um motivo ou outro, muitas vezes iniciar um relacionamento, iniciar uma nova amizade, mudar de emprego, iniciar um empreendimento, buscar a criação de um produto novo. Inúmeros são os sonhos que nós temos na nossa vida, mas aparentemente parece que existe uma força que faz com que nós consigamos ou não atingir cada um deles. Muitas pessoas acreditam que os sonhos só se realizam quando nós temos fatores técnicos para nos auxiliar, recursos financeiros, ferramentas. Porém, por mais recursos financeiros que tenhamos, por mais técnicas e por mais ferramentas, por trás de tudo isso, sempre há um indivíduo, sempre há o protagonista, que sou eu, que é você, que é cada um, que é dono da sua história, é protagonista da sua história. E sem esta pessoa, não adianta ter técnica, ter ferramentas e ter recursos. Alguns motivos nos fazem desistir dos nossos sonhos, ou nos fazem não conseguir colocar os nossos sonhos em prática, e nós ficamos adiando e procrastinando a decisão de colocar as nossas metas em ação. O primeiro deles é exatamente a procrastinação. Mas o que é a procrastinação? Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu estudo, depois eu corro atrás. Depois. Sobretudo em um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais globalizado, quando nós estamos com todas as informações na palma da nossa mão, muitas vezes é difícil manter o foco naquilo que é necessário. É difícil manter o foco no estudo, é difícil manter o foco nos objetivos que nós desejamos concretizar. Isso é procrastinação. É muitas vezes não colocar o foco no momento em que nós precisamos na atividade que nós estamos realizando. O segundo que eu elenquei é o medo. Todos somos repletos de medo. Medo de inúmeros fatores. Medo de errar. Medo de fracassar. Medo do que as pessoas vão falar daquilo que nós estamos fazendo. Medo de não conseguir. O medo, pessoal, é algo inerente à natureza humana. Todas as pessoas sentem medo em situações que são desafiadas, em situações que são diferentes daquilo que elas estão acostumadas. E muitas vezes as pessoas erroneamente pensam que os grandes líderes, que os grandes vencedores não têm medo. Nossa, que pessoa destemida, chegou até lá. Mas aquela pessoa também teve medo, porque todos nós temos medo. O que nós não podemos fazer é deixar o medo ser o protagonista da nossa vida. Devemos sim colocar o medo no lugar. E aí, quando nós decidimos, tomamos a decisão, o medo faz parte da nossa caminhada, mas ele não dita mais aquilo que nós vamos fazer. Nós próprios decidimos e o medo continua existindo conosco. Então a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é sim avançar, mesmo que o medo esteja presente. E o terceiro item que eu elenquei aqui é a falta de autoconfiança. Muitas vezes não nos sentimos capazes, não nos sentimos merecedores do sucesso, das vitórias, do êxito. Nós, brasileiros, muitas vezes temos esse autodesprezo, não acreditamos no nosso potencial. Muitas vezes outras culturas estão mais acostumadas a se enxergarem como vencedores desde pequena idade. Então a falta de autoconfiança muitas vezes é aquilo que também nos impede de avançar rumo aos nossos objetivos. Aqui estão 3 tipos de dificuldades que surgem na nossa vida durante a nossa caminhada. E é importante também refletirmos a respeito da finalidade das dificuldades. Muitas vezes queremos fugir das dificuldades, mas as dificuldades são algo benéfico na nossa vida. É por meio das dificuldades que nós conseguimos crescer degrau a degrau na nossa escalada de evolução, na nossa escalada de exteriorização da nossa capacidade. Todos nós, de certa forma, somos assim. Somos movidos a desafios. Só que em algum momento da nossa história, muitas vezes perdemos a noção de que a dificuldade é algo que vem nos ajudar. E começamos a achar que a dificuldade é um obstáculo que não consegue ser transposto. Então, esta visão a respeito da dificuldade é fundamental. Não no sentido de buscarmos dificuldades voluntariamente. Deixe que elas venham ao natural. Mas quando surgir alguma dificuldade, que nós tenhamos a certeza de que aquilo que apareceu para nós, apareceu porque nós temos condições e capacidade de superá-las. E por meio da superação das dificuldades, nós vamos aprendendo a viver cada vez melhor a nossa vida. A importância da decisão. Quando nós tomamos a decisão, as coisas começam a acontecer. As pessoas gostam de colaborar. Colaboradores surgem para nos ajudar a concretizar os nossos objetivos. Então a decisão é fundamental. Por mais que nós não saibamos ainda como fazer,
Se nós temos algo dentro de nós dizendo, faça isso, tome a decisão e faça, porque com certeza as coisas vão acontecer. O segundo ponto é a disciplina. A disciplina é fundamental. A disciplina é você manter o foco naquilo que é necessário e muitas vezes abrir mão do resto. Abrir mão de coisas que não são tão necessárias para que você possa alcançar os seus objetivos. Então é um ponto muito importante para que nós consigamos o êxito na vida. E por fim, a resiliência. Porque a resiliência faz com que você tire as lições das dificuldades, que você aprenda aquilo que as dificuldades vêm trazer para a sua vida e incorpore isso ao seu caráter. No momento que uma próxima dificuldade surgir, você está mais confiante para enfrentar aquela dificuldade e conseguir avançar cada vez mais rumo ao sucesso. Esses 3 valores que eu coloquei aqui, decisão, disciplina e resiliência, nos ajudam a combater aquelas limitações que eu coloquei antes. A decisão nos ajuda a enfrentar o medo. Quando nós tomamos a decisão, com medo ou sem medo, vai. E aí nós começamos a superar o medo na nossa vida. A disciplina nos ajuda a eliminar ou reduzir muito a procrastinação. E com isso nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. E por fim, a resiliência fortalece muito a nossa autoconfiança. Porque na medida que nós vamos enfrentando e superando os nossos desafios, nós vamos cada vez mais rapidamente alcançando o êxito rumo aos sonhos que nós buscamos para a nossa vida. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que a decisão de fazer acontecer está dentro de cada um de nós. Se a situação externa não está propícia ainda, crie você uma própria situação em que você consiga resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não espere de fora. Quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, nós deixamos de esperar que as coisas aconteçam para então sermos protagonistas. Nós nos tornamos protagonistas desde já. Desejo que cada um de vocês coloque os seus sonhos, os seus ideais, as suas metas em prática e seja cada dia mais feliz. Porque com certeza, com muitas pessoas realizando seus sonhos, a sociedade só tem a melhorar, as pessoas só têm a crescer e com certeza criaremos uma sociedade cada vez melhor.